boa tarde ou boa noite a todos os que nos acompanham pelas redes sociais nas mais diversas partes do globo. Sejam todos bem-vindos. E é sempre com alegria que nós, a cada terça-feira, temos ou trazemos, digamos assim, uma temática diferente, que, como não pode deixar de ser, é sempre do ponto de vista da doutrina espírita. O título do nosso tema de hoje é Ninguém Vive Só. E baseia-se na reflexão de uma mensagem que eu em tempos li no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Canto Xavier e que se encontra no capítulo 154 do respectivo livro, portanto Fonte Viva. A mensagem reflete um pouco sobre a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14, versículo 7, que nos diz: porque nenhum de nós vive para si. Para trabalharmos um pouco alguns aspectos da nossa vida em sociedade e refletirmos sobre tudo isso, também me baseei em algumas questões do livro dos Espíritos. E estas perguntas que eu trago sobre o livro dos Espíritos vai-nos falar sobre a necessidade de precisarmos de estar reunidos, de conviver em sociedade, se é importante ou não para o nosso progresso, enfim, vamos por aí adiante. E hoje vou começar um bocadinho diferente do habitual. Vou começar por ler a tal mensagem do livro Fonte Viva. E passo a citar: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam os teus passos, milhares de ouvidos escutam a tua voz e milhares de corações recebem os teus estímulos, tanto para o bem como para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está a viver para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo pensas, pensando realizas. E tudo aquilo que constitui as tuas obras através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência da tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive só e para si. Ora bem, quantas vezes nos iludimos e achamos que conseguimos fazer tudo sozinhos? Resolver todas as situações e até muitas vezes nos atrevemos a dizer: eu não preciso de ninguém para nada. E depois a espiritualidade traz-nos uma mensagem destas para nós refletirmos. E a verdade é que, se todos nós pensarmos, ninguém vive só nem para si. É uma realidade. Até porque a troca de energia entre nós precisa de acontecer.
E é natural que em determinada vida, em determinada fase da nossa vida, os filhos vão viver a sua vida e muitas vezes estamos sós porque o companheiro ou a companheira não está mais ao nosso lado por qualquer circunstância, não importa. E nós, embora pensemos que queremos ficar sós na solitude, que, como sabem, é um estado de isolamento voluntário e positivo, num dado momento sempre precisamos de alguém. É ou não é verdade? Já muita gente com certeza passou por esta situação. Vamos analisar agora alguns aspectos da mensagem através de exemplos para termos um bocadinho mais de consciência destas frases que aqui foram ditas. A mensagem começa assim: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. Será que nós já pensámos nisso? E aquele que plantou a árvore, pode até ser eu, pode dizer assim: pois, mas a árvore é minha. Fui eu que plantei no meu quintal e plantei exatamente na minha propriedade porque é meu. Portanto, aquilo é tudo meu. Mas quem é que lhe garante que ela será só para ele? Será que o passarinho que vai lá comer também não faz parte da sociedade, deste mundo que vivemos, e que aqueles que pensam como o que plantou a respectiva árvore, querendo ou não, está a partilhar dos seus frutos, ou do fruto da sua árvore? E a seguir vem: a luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Imaginemos que eu vou colocar uma lâmpada na frente da minha casa. Logo, tudo o que estiver ao redor vai ficar iluminado, certo? Eu, ao colocar a lâmpada na frente da minha casa, vou colocá-la para quê? Porque ela é uma forma de segurança para mim. Mas, automaticamente, eu estou a proporcionar segurança para quem passa por ali também. E não só. É que até podemos estar a ajudar alguém que no momento passa por ali, precisaria, por exemplo, de ler uma coisa. Alguém que precisaria daquela luz por qualquer razão, que vivia longe e que vê aquela luz e dirige-se ali para resolver uma pequenina coisa que seja. Ou até mesmo para mim, ou para os meus familiares que estão a caminhar à volta. Portanto, nós não fazemos as coisas só para nós, embora pensemos que sim. Claro que eu não posso dizer às pessoas que estão comigo ou que passam pela casa: esta luz é para mim e eu não quero que ninguém use esta claridade. Usem a vossa luz. É praticamente impossível, não é? Não podem usar a minha luz. Isto é praticamente impossível. E sem sombra de dúvida que é uma atitude muito egoísta de quem o fizer, da nossa parte. Continuamos. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Olha, aqui implica a nossa forma de viver. No exemplo que nós precisamos de dar, principalmente quando temos cargos e funções de responsabilidade. Poderá ser apenas e só como pais de família, que por si só já é uma grande responsabilidade. E quem é pai sabe perfeitamente que é verdade. Então é sempre importante nós termos um bom pensamento e ter cuidado com aquilo que nós decidimos. Pensemos primeiro. Entretanto, também é preciso lembrar que nós nunca estamos sós. Porque, como dizia Paulo, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas.
E a própria mensagem também dizia algo sobre isso. E sofremos a influência dos chamados fora da matéria, que também influenciam o mundo. Este conceito de Paulo merece, de facto, considerações especiais, porque cada dia da nossa existência, e acho que todos nós temos hoje já um bocadinho desta consciência, cada dia da nossa existência humana é sempre um valioso dia de luta para nós, um generoso degrau para a nossa ascensão. E em qualquer posição que nós estejamos, estaremos sempre cercados pela tal enorme legião de testemunhas. As testemunhas não são apenas aqueles que constituem a parte integrante da nossa família, nem aqueles que estão ao nosso redor, os nossos companheiros de trabalho, mas acima de tudo, os amigos e benfeitores de cada um de nós que nos observam dos altiplanos da espiritualidade superior nos mais diversos ângulos das nossas vidas. Portanto, em toda a parte da Terra, não tínhamos ilusões. Cada um de nós respira rodeado da nuvem de testemunhas espirituais, que relacionam o quê? Os nossos passos, anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre à toa. Nós precisamos trabalhar para isso. Ou seja, sem razões sólidas e com bases no amor e na justiça. Que eu gosto sempre de frisar na verdadeira justiça, que é a justiça divina. E como eu disse lá atrás, os observadores em geral permanecem no outro lado da vida. Isto apenas para nós confirmarmos isto. Vejamos agora então o que nos dizem os espíritos quanto às nossas vivências em sociedade, sobre a sua importância. E comecemos pela questão 766 do Livro dos Espíritos, feita por Kardec à espiritualidade maior, que é a seguinte: a vida social é natural? Pergunta ele. E os espíritos respondem: certamente que sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Perante esta resposta, a primeira coisa importante sobre a mensagem de Paulo, realmente, é que devemos mesmo viver em sociedade nesta existência. Nós viemos para viver em sociedade. Nada de... Já viemos das encarnações anteriores, já aqui falámos várias vezes, mas viemos estimulados para viver com o próximo, não para vivermos só. Porque nós somos animais gregários e, como tal, é importante que vivamos em sociedade. Deus não nos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, como, por exemplo, a importância e a necessidade da comunicação que nós temos através da fala, não é? Senão, para quê? Para nos comunicar uns com os outros e vivermos em sociedade uns com os outros, porque senão nós não precisávamos de grandes coisas. Na questão 67, ele pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural e à lei de sociedade? E os espíritos dizem que sim, porque os homens buscam a sociedade por instinto e todos devem concorrer para o progresso da humanidade, ajudando-se mutuamente.
E em relação a esta resposta, faz-me lembrar os primórdios da civilização. Na Idade da Pedra, por exemplo, em que o homem que ainda vivia sozinho precisou de passar por um processo em que ele tinha que ter o relacionamento, teria de se relacionar com alguém e começou a deslocar-se de determinados sítios onde vivia e aí começaram os relacionamentos. Quem estudou ou já leu alguma coisa sobre sociologia sabe que se estuda o homem em sociedade. É interessante, não é? E está exatamente em consonância com o que nos diz o Espiritismo. É muito interessante vermos sobre isso. E realmente diz-nos que toda a relação em que o homem, por necessidade de convivência, em toda a relação, ele começa a viver ou começou a viver em agrupamentos. Portanto, nunca vivia isolado. E por fim, ele indaga: o homem, ao procurar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial, mais geral? E a resposta é: o homem deve progredir. E dizem também que sozinho ele não consegue, porque não possui todas as faculdades. Nós não somos realmente, nós não possuímos em nós todas as faculdades. Então precisamos de facto aprender e que precisamos, daí a nossa necessidade de termos, de contatar e de conviver com os outros, porque caso contrário, o que é que nos iria acontecer? Embrutecíamos. Se a pessoa vive afastada de tudo, do mundo e tudo, embrutece. E aí vai ficar debilitado, chamemos-lhe assim. Porquê? Por falta do convívio social. Vai ficar muito mais frágil. Porque realmente a pessoa sozinha não consegue progredir, nem moral, nem espiritualmente. Vai buscar aonde? Se não há. Então podemos concluir que é de extrema importância convivermos sempre, mas sempre, uns com os outros, porque ninguém progride sozinho, nem tem faculdades completas. E pela união com os outros, poderemos de facto assegurar o nosso bem-estar e o nosso progresso. Podemos falar de conhecimentos, de habilidades e recursos, tanto materiais como morais. É a experiência da vida. São estes relacionamentos que nos fazem muitas vezes falta nas nossas vivências do cotidiano. Podemos trocar, por exemplo, recursos morais como virtudes, comportamentos que precisamos de ver no outro e aplicá-los em nós, para que sejamos também exemplos dessas virtudes, para podermos viver melhor em sociedade e transmitir aos outros esses conhecimentos e essas virtudes. E sempre aprendemos algo com os outros. É ou não é verdade? Não há ninguém, nenhum de nós que não consegue, que não aprenda ninguém com o outro. Nós até costumamos dizer, todos os dias aprendemos. Realmente aprendemos sempre. E isso, de facto, é o mais importante para a nossa vida de relação, para a nossa vida do dia a dia. Em suma, se formos ver bem, ninguém vive de facto só. E precisamos sempre de alguém. E nós sabemos que isto é uma realidade. Porque até aqueles que se dizem sozinhos, embora muitas vezes secretamente, sempre têm alguém para as mais diversas necessidades. É ou não é? Nem que seja para ouvir uma voz, mas tem sempre alguém. Embora muitos de nós
tenhamos esses pensamentos, porque eles ocorrem. Muitas vezes dizemos assim, se eu vivesse sozinha, se eu não tivesse alguém à minha volta. Portanto, nós temos todos estes momentos que pensamos por vezes nisso, ou pelo menos uma grande maioria já ouvi falar sobre este assunto. Frisando o que eu tinha dito lá atrás, embora tenhamos estes pensamentos, aquele que por vezes se sente só acaba por verificar realmente que não continuará assim por muito tempo e procura agrupar-se. E como é que nós, por exemplo, se vivêssemos sós, poderíamos, por exemplo, fazer comparações? Algumas comparações. Imaginem que eu gostaria de ser rica. Acham que alguém consegue ficar rico sozinho? Claro que não. Porque nós precisamos, eu ou qualquer um de nós, para que isso aconteça, precisamos dos recursos do próximo. Precisamos do conhecimento do próximo para que nos ajudem a alavancar uma ideia, a apoiar uma ideia que seja profícua, a apoiar a ideia principal para que haja, de facto, um bom empreendimento que favoreça uma boa situação financeira e próspera para a pessoa ficar rica. Portanto, mais uma vez, nós precisamos dos outros. Assim como também ninguém consegue ficar pobre sozinho. Porque aquele que está sozinho e que é pobre precisa do auxílio do próximo, porque caso contrário vai morrer de fome. Foquemos-nos na frase ninguém vive para si e vamos analisar isto dos dois lados. Pensemos para nós. Será que eu estou a precisar de algo, de me inspirar no próximo, em algum recurso moral, espiritual, que aquela pessoa tenha para eu aprender e juntos possamos progredir? Vale a pena pensar nisso, porque muitas vezes nós precisamos de ir ao encontro do outro também, para que isso aconteça. O que é que eu estou a proporcionar para o meu próximo e para a sociedade em geral? O que é que eu estou a fazer? Será que eu estou a fazer algo de bem? Pensemos nisso. Nós sabemos, e é geral, que se vive mais para o exterior do que para o interior. E é por isso mesmo que eu dizia para nós analisarmos os dois lados da mensagem. Porque nós precisamos de compreender e de examinar qual é o exemplo que nós estamos a dar às outras pessoas que convivem connosco. Será que eu estou a dar o tal bom exemplo de convivência, de vivência em sociedade? O que é que eu poderei fazer? É que, queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertence às existências que nos rodeiam, àqueles com quem convivemos no dia a dia, a começar pelos familiares, a começar por casa, não é? Se eu nasci, ou se nós nascemos numa determinada família, ali é o nosso primeiro ciclo de convivência. É ali que nós vamos. A minha primeira comunidade ou sociedade. A primeira comunidade ou sociedade de qualquer um de nós. São, de facto, os primeiros laços da união que nós vamos abraçar. Porque é ali que nós começamos desde pequenino e vamos andando por aí adiante. E nas questões de conflitos e desavenças, que às vezes acontecem um pouco por todo o lado, nas famílias principalmente, porque nunca é de esquecer que é nas famílias que nós temos as maiores provas e difíceis de ultrapassar.
em círculos de amizade, que também há, no trabalho e até mesmo na casa espírita também acontece, se podem crer. O nosso aprendizado com o nosso próximo é e deverá ser o não levar a sério as contendas. Deixemos passar. Tudo passa. Não fazer das contendas uma tempestade em copos de água, porque faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa evolução. E ninguém poderá fazer este caminho por nós. Vocês podem pensar assim, mas ele tem que aturar isto? Não, ninguém tem que aturar. Mas, pelo menos, não alimentar a contenda e tentar tirar o máximo do proveito, digamos assim, o mais positivo daquela situação, para que não façamos grandes tempestades em copos de água, como eu estava a dizer. Então, o conselho, digamos assim, se assim se pode dizer, a advertência e o que os amigos espirituais nos alertam sempre, em quaisquer leituras, é que sejamos amigos de nós próprios. É muitíssimo importante gostarmos de nós e sermos amigos de nós próprios, porque se nós não estivermos bem connosco, também não estaremos bem com o próximo. Então comecemos por trabalhar essa parte em nós. Ser solidários para quem nos rodeia e com serenidade façamos a nossa parte dentro daquilo que o melhor que nós pudermos. Para quê? Se nós estivermos bem, à nossa volta tudo se reflete em bem. Se nós chegamos a um lugar onde todos estão desavindos e um entra mais calmo, os outros começam a abrandar. É ou não é? Então, nós somos, de certa forma, somos sempre responsáveis, dentro do conhecimento que nós temos, para ajudar, digamos assim, a apaziguar as situações. Para quê? Para que, como nos disse Jesus, não se turbe o nosso coração. E eu termino com uma pequena mensagem que tem o número 145 do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografia de Divaldo Franco, que nos diz o seguinte: não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocadas. No entanto, a participação consciente dá a medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Ninguém vive só. Tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence.